Olá, bem-vindo ao meu canal. Aqui neste canal eu procuro compartilhar conteúdos que te ajudem a liderar o seu projeto de vida e liderar pessoas nesse novo mundo VUCA que nós estamos vivendo. Eu sou a Sandra Carnevale e eu trabalho com desenvolvimento de líderes neste novo mundo VUCA, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Hoje eu vou falar com você sobre alguns pensamentos que vêm na nossa mente e que nos impedem de fazer aquilo que a gente já sabe que a gente tem que fazer. Olha só, nós somos pessoas muito diferentes, porém com desafios parecidos. Eu faço análise de perfil comportamental usando uma ferramenta que chama Coach Assessment, que ela mapeia os 4 perfis. Você pode ver outros vídeos sobre isso e também podcast, artigos meus, onde eu detalho mais sobre os 4 perfis. Mas nesse vídeo eu vou falar com você os pensamentos mais comuns que acabam acontecendo conforme a gente usa esses 4 perfis. Já expliquei em outros vídeos que nós não somos a nossa mente. Então, imagine assim, que você dentro da sua mente, você tem 4 eus, né? O seu eu executor, seu eu comunicador, seu eu analista e o seu eu planejador. Para a gente executar e realmente realizar o nosso projeto, seja profissional ou pessoal, nós temos 4 passos a seguir, que eu não vou detalhar aqui para não ficar muito grande o vídeo, mas seria assim: você precisa imaginar, né, usar a visualização, usar a sua imaginação, parar para pensar aquilo que você quer para sua vida. Depois você precisa colocar isso no papel, fazer um planejamento, colocar ações, metas, enfim. Depois você precisa agir na direção de cumprir essas metas. E durante o caminho, você precisa desenvolver uma mentalidade de gratidão, de resiliência, de tolerância, para você não desistir de realizar o seu projeto de vida, tanto pessoal quanto profissional. Mas, como eu disse, nós temos esses 4 eus na nossa mente. E aí eu anotei alguns pensamentos que costumam acontecer conforme o perfil. Como eu trabalho com desenvolvimento de líderes e faço essa análise de perfil, quando a gente faz a análise, a gente percebe o percentual que cada um usa desses 4 perfis. E conforme esse percentual, quanto mais eu escuto o meu lado executor, quanto mais eu uso o meu lado comunicador, o planejador, o analista, tem uma tendência para determinado pensamento sabotador. Por isso que é tão importante a gente conhecer o nosso perfil e saber mapear aquele pensamento, aquele medo, aquele sentimento que nos impedem de realizar realmente aquilo que a gente deseja. Então, eu tenho algumas anotações aqui, vou falar para você o que mais eu tenho percebido que tem acontecido, né, comigo também, neste novo mundo. Por exemplo, cada perfil ele tem alguns pontos de melhoria. Então, digamos, imagina que nós temos os 4 passos para realizar, como eu falei, da visualização, do planejamento, da ação e de manter aquela mentalidade. Então, conforme cada perfil, vem um determinado pensamento e aí você, como um eu maior, um eu líder, você vai gerenciar esses 4 eus aí, o executor, o comunicador, o planejador e o analista, para que você use o melhor desses 4 e realmente realize ali o seu projeto, ok? Então, digamos assim, o nosso lado executor, ele é aquele da ação, né? E ele é muito focado em resultado.
Então, às vezes, ele vai te dizer assim: ah, não preciso sentar e planejar. Não preciso, ah, não, isso vai me tomar muito tempo. Para que eu vou sentar e ficar escrevendo o que eu quero e planejando metas, organizando o meu dia? Não, eu quero sair fazendo, eu quero sair fazendo, eu quero ver o resultado na hora. Esse negócio de planejamento demora muito. Mas aí o que pode acontecer com o executor? Daqui a pouco ele tá fazendo um monte de coisa e atolado em emergências. Por quê? Por que aquilo se tornou uma emergência? Porque não houve um planejamento antes. Então, cuidado com esse seu lado executor, que quer fazer tudo muito rápido e que acaba muitas vezes deixando de lado a parte do planejamento e da visualização, de pensar realmente aquilo que eu quero para minha vida, tá? O lado comunicador. O nosso lado comunicador, gosta de conversar, né? Gosta de pessoas. Então, o que às vezes atrapalha o comunicador? Também na parte de pensar em si mesmo, de conversar consigo mesmo, né? De pensar realmente o que eu quero e também na parte de se planejar. O comunicador, ele também pode se atrapalhar quando ele vai agir, porque ele encontra uma pessoa, encontra outra pessoa, começa a conversar e ele se distrai e aí às vezes ele até fez um planejamento para aquele dia, para aquela semana, para aquele ano, mas ele se distrai com as outras pessoas. Ele também tem uma tendência, como ele gosta de gente, de fazer o que as outras pessoas pedem para ele, até para não perder a amizade daquela pessoa, enfim, ele começa a fazer as coisas que as outras pessoas pedem, em vez de olhar para dentro dele e para as tarefas que ele tem que fazer. Então, o comunicador tem que tomar esse cuidado. E aí, muitas vezes, ele pode ficar atolado em emergências também, né, por falta de cumprir um planejamento que ele fez. O executor, às vezes, ele nem faz o planejamento. E o nosso lado executor, quando a gente está muito alto no lado executor. Agora, o nosso lado comunicador, ele tende até a fazer o planejamento, mas depois ele se perde em conversas ou atendendo demandas de outras pessoas. O meu lado planejador, ele é muito empático. Ele gosta muito das pessoas e ele gosta de servir e ele também sente o que o outro sente. Por isso é tão importante a gente ter uma dose de planejador dentro da gente, né? Trabalhar para isso. Porém, pode acontecer se a gente for ouvir só o lado planejador, de deixarmos de lado a nossa necessidade. Não fazer a nossa visualização de futuro, não parar para raciocinar o que eu quero e o que eu preciso para fazer para atender às minhas necessidades. Porque eu posso ajudar o outro, servir o outro, mas eu tenho que saber aquilo que eu quero e o que eu tenho que fazer para atingir aquilo que eu quero. O que acontece muitas vezes com o planejador é que ele delega tudo isso para outra pessoa, ajuda outra pessoa e depois ele vai ver, ele fez várias coisas pelo outro e o outro não fez por ele. Até porque muitas vezes ele nunca disse o que ele queria, ele nunca manifestou a opinião dele. E o que pode acontecer? Ele ser atrapalhado na parte tanto da ação, quando ele consegue visualizar e se planejar na parte da ação, ele acabar deixando de lado as suas demandas pelo outro, quanto pode acontecer na parte dele nem sentar para pensar, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, porque uma hora ou outra ele vai ficar ressentido pelo outro não ter feito a mesma coisa por ele. Mas quem tem que assumir a liderança da sua vida é você, né? Eu preciso saber aquilo que eu quero e o que eu estou fazendo para atingir o que eu quero. É lógico que eu não vou ser egoísta, pensar só em mim, mas eu tenho que pensar em mim também, porque senão depois eu vou querer que o outro faça aquilo que eu fiz e o outro não vai fazer e eu vou me frustrar, tá? Em
relação ao perfil analista, o analista ele é muito bom de visualizar e de imaginar o futuro, de imaginar soluções, porque ele é estrategista, então ele enxerga coisas que, por exemplo, o comunicador e o executor não enxergam, o analista enxerga, né? Mas ele tem que tomar muito cuidado porque ele tende a ser, né? Tende a ser muito perfeccionista. Então, ele quer realizar uma coisa muito bem feita, muito certa, que não dê erros, e é nisso que ele acaba se frustrando. Por quê? Muitas vezes ele demora demais na visualização e no planejamento, e na hora que ele vai executar, começa a acontecer alguns erros, né? Principalmente se ele precisa de outras pessoas para ajudar naquilo que ele faz, se ele já é um líder, né? Ou se ele já precisa de ajuda de outros, começa a dar uns erros e ele se frustra. E na hora que acontece o erro, ele não tem ali a tolerância para administrar esse erro, e ele acaba parando de dar as ideias maravilhosas que ele tem. Então, ele pode chegar uma hora de ele falar assim, eu não vou falar mais nada porque ninguém vai me ouvir, ninguém vai fazer do jeito que eu acho que é o melhor jeito. E ele para de realmente de visualizar e de fazer o seu planejamento porque ele fala, não vai dar certo mesmo. E aí ele começa a desenvolver uma mentalidade muito pessimista a ponto de fazer com que ele nem comece, nem faça nada, nem diga a sua opinião. Só que isso só gera mais frustração. Porque além do mais, ele começa a ver, por exemplo, nossa, eu tinha essa excelente ideia, não agi nessa direção, e alguém foi lá, pegou a minha ideia, né, fez acontecer e teve o resultado que eu teria se eu tivesse feito, mas eu não fiz. Então, o analista tem que tomar cuidado com isso, com esse pensamento, esse lado pessimista e também o lado muito perfeccionista, porque nós estamos vivendo num mundo que errar faz parte e que a gente não consegue fazer as coisas só assim, tá bom? Então, eu quero deixar aqui para você uma reflexão, que você pense quais são os seus pensamentos que estão te sabotando, te impedindo de visualizar, planejar, agir e manter a sua mentalidade sem desistir do seu planejamento. Então, experimente identificar quais os pensamentos e quais as crenças estão te atrapalhando nesses 4 passos e esteja comigo no próximo vídeo, onde eu começarei a falar sobre estratégias de planejamento para que você comece o próximo ano muito mais engajado em realizar os seus projetos pessoais e profissionais. Nos comentários do vídeo tem outros links que podem te ajudar a conhecer um pouco mais sobre os perfis comportamentais. E se você quiser fazer uma análise do seu perfil, entre em contato comigo. Será um prazer colaborar com você na realização dos seus projetos pessoais e profissionais.